mas esta passagem toca-me profundamente. Já há muito tempo, há muitos anos, que esta palavra me toca. E é isso que hoje, com a graça de Deus e com a sua ajuda e com o Espírito Santo em nós, eu rogo a Deus de todo o meu coração que Ele nos mostre aquilo que Ele nos quer mostrar hoje. Por vezes nós temos lutas, temos combates, principalmente connosco próprios, e não percebemos porque é que nós não estamos a vencer, porque é que as coisas estão a ser tão difíceis. E hoje eu creio que nós vamos sair daqui com uma convicção, com uma certeza, que é nós sabermos, de facto, onde começa a grande vitória em Cristo, em cada um de nós. Eu vou convidar a todos, por favor, a abrirem as vossas Bíblias em Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 2. E eu vou ler esta porção desde o versículo 1 até ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, desde o versículo 1 até ao 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual mande também para o que é dos outros. A partir do versículo 5, vai ser a partir daqui que eu vou fundamentar esta partilha convosco. Diz assim: de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos baixar as nossas cabeças, por favor. Querido Pai, é no nome de Jesus que nós estamos reverentemente na Tua presença. Hoje é um dia de facto muito especial, não só por ser o Teu dia, o dia do Senhor, o dia em que Tu ressuscitaste, em que Tu venceste a morte, mas também porque é o dia, Senhor, em que nós, todos juntos como uma igreja, tomamos a ceia que Tu instituíste no dia em que Tu foste traído. E nós vamos fazer memória de Ti conforme Tu nos ordenas. E querido Senhor Jesus, só Tu, pelo Teu Espírito Santo em nós, podes fazer memória de quem Tu és. E é esta revelação de quem Tu és verdadeiramente que nós Te pedimos que nos dês, que nos cada vez mais incrustes nos nossos corações e nas nossas mentes, que Tu és o Deus homem, Tu és aquele que deste a Tua vida, Senhor. Desceste do mais alto dos pináculos de todos os tempos, do Teu trono, da Tua majestade, e vieste a este mundo para morrer a morte mais vergonhosa de todas, para levares em Ti mesmo toda a malignidade do nosso pecado, tudo aquilo que nos separava de Ti, Senhor. E Tu, como justo juiz, Te fizeste como réu, Te fizeste como condenado e levaste a Tua própria justiça sobre Ti mesmo, Senhor.
É a Ti, Jesus, que nós queremos continuar a conhecer. É a Ti, Jesus, que nós queremos ver completamente desvendado nesta manhã, para que nós nos possamos prostrar de todo o nosso coração, mente, de tudo aquilo que nós somos, Senhor, diante de Ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus verdadeiro. E é isto que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma carta, na verdade uma carta muito especial, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Paulo estava numa situação muito difícil. Ele estava preso em Roma, no ano de 61, mais ou menos, depois de Cristo, portanto na nossa era, e ele estava lá em prisão domiciliária. Podemos ver isso em Atos 28. E claro que toda a comunidade cristã da época estava triste, estava pesarosa, porque afinal o grande apóstolo de Deus, o grande servo de Deus, aquele que estava a levar o Evangelho por todo o Império Romano, por todo o mundo conhecido na altura, ele estava preso. E Paulo escreve esta carta juntamente com outras 3, carta aos Efésios, aos Colossenses e também a Filemón, para exortar o povo, para exortar a comunidade cristã, principalmente nesta, que era uma alegria para ele estar preso, porque ele estava alegre, porque Cristo estava a ser pregado mesmo na própria prisão. Ele estava a alcançar pessoas que fora daquela prisão e fora de Roma era impossível alcançá-las naquele tempo. Naquele tempo não havia os meios que nós temos hoje. Nós podemos estar aqui a expor a palavra de Deus, mas ela pode estar a ser ouvida na China, no Japão, em qualquer lugar, através da internet. Mas naquele tempo de Paulo era fisicamente que as pessoas tinham que ir aos lugares. E ele estava a pregar o Evangelho na casa do próprio César, do imperador romano. Então ele estava alegre. Por isso ele dizia que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho, era lucro. Porque ele não via mais nada, não pensava mais nada a não ser Cristo. Ele vivia Cristo. Cristo habitava nele. Então ele se alegrava. E ao mesmo tempo, Paulo, nesta situação difícil em que ele estava, ele pensava nos outros irmãos. Ele pensava na aflição em que esses irmãos estavam por causa dele estar preso. E ele recebe uma visita maravilhosa, que é a visita de Epafrodito, um irmão da igreja de Filipos, que ele havia fundado 10 anos antes. E o pastor Alexandre tem-nos acompanhado ao longo do livro de Atos, e esta fundação da igreja de Filipos está narrada em Atos 16, e com coisas maravilhosas, desde a conversão de Lídia, desde a conversão do carcereiro, da sua família, da expulsão daquele espírito de adivinhação, daquela jovem que levou Paulo e Silas à prisão, mas que eles louvaram a Deus de uma forma tão tremenda que as portas daquela prisão se rebentaram e se abriram e o carcereiro foi salvo. Coisas maravilhosas aconteceram. E 10 anos depois, Paulo, preso em Roma, recebe a visita deste homem, Epafrodito, como um delegado, um enviado, um emissário do povo da igreja de Filipos, não só para lhe trazer uma oferta, mas também para lhe trazer um consolo presencial, físico, para animar a Paulo. E Paulo, no meio de tudo isto, ele está a querer apenas e somente abençoar os irmãos a quem ele tanto amava. Irmãos, aquela sensação que fica, e quando nós lemos logo a partir do versículo 1, é o afeto, é o amor, a amizade profunda que Paulo tinha com esta igreja. Porque desde o primeiro dia em que ele saiu para as suas viagens missionárias, eles foram um apoio para ele, constante. Eles já lhe tinham enviado aquilo que ele havia necessidade quando ele estava em Tessalónica. Eles já lhe tinham enviado tudo aquilo que eles podiam. Paulo dá o exemplo destes irmãos à igreja de Corinto, uma igreja complicadíssima. E Paulo, nesta sua carta, no capítulo 1, ele mostra todo o afeto, todo o carinho, toda a ternura que ele tem por estes irmãos. Ele está grato a Deus.
Ele ora por eles incessantemente, para que eles cresçam na graça, para que eles cresçam no amor, para que eles cresçam na compaixão de Cristo. É um amor muitíssimo grande que Paulo tem por esta igreja. Na verdade, contrariamente à grande maioria das outras cartas que ele escreveu a outras igrejas, nós não vemos aqui uma palavra de dureza, de uma correção mais agreste. Não, é uma carta cheia de amor e de compaixão. Claro que tem admoestações, claro que tem exortações, mas não aquelas correções como ele fez aos Gálatas, por exemplo, e a outras igrejas como a Corinto. Não, ele tem um amor entranhável pela igreja de Filipos. Esta igreja foi fundada por ele próprio, na sua segunda viagem missionária. E era uma igreja praticamente só de gentios, ou seja, de não-judeus. Nós podemos ver isso através da carta, porque não há referência de nomes judaicos, não há citações do Velho Testamento, não havia uma sinagoga, por isso é que ele foi pregar junto às margens do rio e encontrou lá Lídia, e a igreja começou na casa de Lídia. Então, a grande maioria do povo, das pessoas que compunham a igreja em Filipenses, eram gentios, pessoas como nós, não judeus. Um povo que estava a ser perseguido por causa da cultura greco-romana. Porque aquilo era uma colónia romana, habitada em grande parte por soldados romanos reformados, que cultuavam os seus deuses. Então esta igreja estava a sofrer essa perseguição de deuses falsos, por causa de eles serem cristãos no meio daqueles. Portanto, isto não é novidade para nós como igreja. E nós ainda não suportamos nenhuma perseguição séria, meus irmãos. Nós ainda não suportamos, nós não sabemos o que é isso. Nós ainda não suportamos perseguição até ao sangue, como o autor de Hebreus fala. Como infelizmente hoje muitos irmãos no mundo, e temos andado a orar por eles também, pela igreja perseguida, que nós chamamos de igreja perseguida, em tantas nações deste mundo, que não nos passa pela cabeça quantas, em que o Evangelho, em que Deus é odiado, e em que eles sofrem na pele, na sua carne, nas suas famílias, nos seus bens, o amor que eles têm por Cristo e pelo Evangelho. Então Paulo é a esta igreja que ele está a escrever esta carta. E ele tem um certo cuidado. E diz aqui, logo dos versículos 1 ao 4, e eu vou dividir esta exposição em 3 partes. Esta é muito pequenina, é só praticamente a introdução. Ele, depois de falar no capítulo 1, quanto ele amava os filipenses, quanto ele estava satisfeito com eles, ele começa a falar-lhes o seguinte, que agora, se há algum conforto em Cristo, ou seja, se eles estão em Cristo de facto, que hajam o mesmo parecer, hajam uma mesma opinião. Ele está a apelar cada vez mais à unidade dentro da igreja. Há unidade dentro da igreja. E nos versículos 3 e 4, ele começa por dizer o seguinte, nada façais por contenda, há versões que têm, e algumas das vossas devem ter isso, como por partidarismo, competição, nada façais por partidarismo nem por competição. Portanto, isto, no fundo, é um alerta, nem por vanglória, por vaidade, por soberba, por orgulho, por querer ser maior do que os outros, não procurando o elogio dos homens, mas procurando o elogio de Deus. Haveria talvez algum problema destes nesta igreja. Paulo não escreve isto por acaso. Nós não sabemos o que é que Epafrodito lhe contou. Mas por aquilo que nós vemos aqui, podemos suspeitar, e com bons fundamentos, de que haveria quaisquer dissensões no meio da igreja, por mais pequeninas que elas fossem, em que haveria isto, de um querer ser maior que o outro, de um pensar que era mais importante do que o outro, e então Paulo, a primeira coisa que ele faz é uma advertência. No versículo 13 ele diz, nada façais por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. É a grande exortação de Paulo. Mas por humildade. Como? Considerando os outros superiores
a si mesmo. Irmãos, o cerne desta exposição que nós hoje estamos a ter é exatamente acerca desta palavra: humildade. Humildade. É o conceito, quanto a mim, é o conceito mais importante no cristianismo, é a humildade. E é por isso que eu disse no início, muitas vezes nós estamos a perder batalhas na nossa vida pessoal, na vida da igreja, porque nós ainda não vencemos esta batalha da humildade. Nós somos humanos. E o nosso ser humano tem tendência para o orgulho e para a sobreposição, para estar acima dos outros e não para estar por baixo. Não para considerar os outros mais importantes do que nós, mas para nós pensarmos no nosso íntimo que somos mais importantes do que o outro. É isto que Paulo está a alertar a igreja de Filipos. E depois diz assim, versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, nós não podemos atentar só para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós somos, para a importância que nós temos, mas nós temos que atentar para aquilo que os outros são, para aquilo que os outros pensam e para aquilo que os outros estão a fazer. Porque a força está na unidade. E a seguir, entramos então, para mim, na exposição mais sublime que nós podemos encontrar na palavra de Deus acerca de Cristo, acerca de Deus. É que Paulo, ele mais adiante, vai usar o exemplo de humildade de duas pessoas, primeiro de Timóteo e depois do próprio Epafrodito, cooperadores do Evangelho como ele. Mas primeiro Paulo aponta para o supremo exemplo, e o supremo exemplo é Jesus Cristo. Não há outro exemplo que nós devamos seguir, porque ele é o único perfeito, é o único sem falhas, é o único sem erros, e que ele foi o único, eu vou repetir, o único verdadeiramente humilde. Nós podemos tentar imitá-lo e devemos tentar imitá-lo. Nós temos essa missão de sermos aquilo como Cristo foi. Não vamos chegar lá. Pelo menos neste mundo, não vamos lá chegar. Mas nós temos, como Paulo fala mais adiante, de prosseguir para este alvo, para este objetivo. Atingirmos a estatura varonil de Cristo. Este é o alvo que Deus tem para si e para mim, para cada um de nós que está aqui individualmente. Então eu começo a dar o exemplo de Cristo. E diz o versículo 5, e então vamos agora entrar no âmago desta pregação, ou desta exposição. Diz o seguinte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há versões que, em vez de sentimento, têm pensamento, e outra, até a nova versão internacional, tem atitude. Pessoalmente, penso que esta estará mais adequada àquilo que nós queremos aqui salientar. Nós devemos ter a mesma atitude que Cristo teve. O mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, a mesma motivação na nossa ação e nos nossos pensamentos. Nós devemos ter a mesma motivação de Cristo. Não é por acaso que João, na sua primeira carta, diz que nós devemos andar como ele andou. Nós devemos pautar a nossa vida, se na verdade somos cristãos. Um cristão é um Cristo em ponto pequenino. Se nós verdadeiramente somos cristãos, nós temos que pautar as nossas atitudes, temos que pautar as nossas palavras, os nossos comportamentos, em todo lugar, pela pessoa de Cristo.
Por isso, ele diz, haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Portanto, isto é uma exortação a imitar Cristo em tudo. Depois, no versículo 6, começamos a entrar numa fase, ou num contexto da carta, que é altamente teológico. E é para aqui que eu quero chamar a atenção de toda a igreja hoje. Porque diz no versículo 6, eu vou ler versículo a versículo e vamos falando versículo a versículo. Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é que isto significa? Repare que Paulo está a buscar o exemplo de Cristo por causa da palavrinha que ele falou antes, humildade. Então é à luz desta palavra humildade que nós temos que ler toda esta passagem do versículo 5 até ao versículo 8, que comumente é chamada como a humilhação de Cristo. E do 9 ao 11 é chamada a exaltação de Cristo. Mas nós estamos na parte da humilhação. E deixe-me desde já dizer-lhe o seguinte. Não é lícito, não é permitido a nenhum crente, a nenhum cristão, seja onde for, humilhar, seja quem for, pelos motivos que forem. Deus não é um Deus que humilha. Mas Deus requer de cada um de nós que se humilhe a si próprio diante dele e dos homens. E é por isso que nós estamos a ler o exemplo de Cristo. Voltamos ao versículo 5. Versículo 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Primeiro, o que é que isto significa ser em forma de Deus? Esta palavra forma, no grego significa a essência, a natureza, o caráter da pessoa. Nós vamos encontrar esta palavra com este significado um bocadinho mais abaixo, quando Deus diz que Cristo se fez em forma de servo. É a mesma palavra, com o mesmo significado. A essência, o caráter. Então nós vemos aqui que ele, Cristo, sendo em forma de Deus, ou seja, tendo a natureza de Deus, tendo a essência de Deus, tendo a substância de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra usurpação, o que é que significa? Usurpar significa tomar ilegitimamente algo ou uma posição que não lhe pertence por direito. É isto que significa usurpar. Quando uma pessoa, por exemplo, usurpa uma posição que não lhe pertence, nem por herança, nem por nomeação, mas ele a toma, às vezes, pela força e pela violência. Usurpa aquela posição, rouba aquela posição. Mas no versículo 5, diz-nos que ele não teve por usurpação, não por roubo, não por ilegítimo, ser igual a Deus. Porquê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, se ele é Deus, ele não ia ter isto como por usurpação. Não, ele é Deus. E aqui eu vejo a primeira humilhação. E porquê é que eu vejo a primeira humilhação? Porque quem é que é Deus? Quem é que estamos aqui a falar? Nós estamos aqui a falar daquela pessoa que João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, disse o seguinte: no princípio era Deus, estava com Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja,
A primeira humilhação que nós vamos ver, já de seguida no versículo 7, é não a humilhação de Cristo. Eu vou já precisar isto para não ficar confusão nenhuma. Não é a humilhação de Cristo, mas é a humilhação do Verbo. É a humilhação do próprio Deus. Por isso nós cantámos há pouco, e eu gosto muito desta música do Majestade, em que ele veio do seu reino, ele veio do seu trono, ele veio da sua glória para o seu povo. Por isso, em João 17, versículo 5, quando Jesus ora ao Pai antes de ser crucificado, o que é que ele diz? Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes. Então, a primeira humilhação, o primeiro exemplo de humildade que nós temos nesta passagem é do próprio Deus. O Verbo, a Palavra, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele se humilha. Os irmãos estão a acompanhar este raciocínio? Isto pode mudar o nosso entendimento hoje. Porque se o próprio Deus se humilhou, quem somos nós para não nos humilharmos? E no versículo 7, mas isto é muito importante dizer agora o seguinte. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que Deus, a palavra, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho do Deus Altíssimo, porquê é que Ele se humilhou e veio esvaziar-se do seu poder, que já vamos ver a seguir. Mas eu só quero pôr esta nota aqui porque isto é super importante para nós compreendermos. Nós estamos aqui a ver o seguinte, há aqui um princípio espiritual. Como é que o pecado entrou neste mundo, meus irmãos? Como é que o pecado entrou neste mundo? Através da desobediência. Mais. Porquê é que essa desobediência veio? O orgulho. É exatamente isso. É o orgulho. Quando a serpente, quando Satanás veio tentar Eva, qual foi o isco que ela lançou para Eva? Não, isso não vos vai fazer mal nenhum. Porque o que Deus não quer é que vocês comam do fruto, porque então sereis como Deus. Esta foi a tentação que Eva engoliu e Adão engoliu a seguir. Ser como Deus. E a serpente, que era uma figura de Satanás, ele já tinha feito o mesmo no céu. Ele também se exaltou em relação a Deus e também já queria ser mais que Deus e queria ter a adoração que Deus teve e tem. Tanto que uma das tentações que ele faz a Cristo no deserto é exatamente essa. Se tu me adorares, tudo isto eu te entrego porque é meu. Então é o orgulho. E porquê é que eu estou a precisar isto? Eu estou a precisar isto porque o orgulho é algo que foi transmitido geração após geração a partir de Adão e Eva para a raça humana. E se nós formos honestos connosco próprios, nenhum de nós vai dizer assim, não, eu não sou orgulhoso. Não, eu não tenho orgulho. Não sou orgulho. Não sou orgulhoso. Não. Pensa um bocadinho melhor. Nós somos orgulhosos. A nossa natureza humana é orgulhosa. Herdou este vírus. E como é que este vírus foi combatido? Como é que este vírus foi aniquilado? Através da humildade de Cristo. Portanto, não há nada, absolutamente, não há nenhum outro meio pelo qual nós possamos vencer o orgulho, a não ser pela humildade. E por isso o Verbo se humilhou, desceu da sua posição de glória, de majestade, e veio até esta terra
e ser concebido no ventre de uma mulher, Maria. Para quê? Para que se cumprisse o que estava escrito em Gênesis 3,15. Que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria o orgulho. Por isso, diz assim no versículo 7, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que é que isto significa, a si mesmo se esvaziou? Significa que o Verbo, quando se fez humano, quando foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, a terceira pessoa divina, não abandonou a sua glória, não deixou de ser Deus, ele continuava a ser Deus, a subsistir em forma de Deus, com todas as suas prerrogativas, com todos os seus direitos, com todo o seu caráter divino, mas apenas e somente quando ele assumiu uma forma humana, toda essa glória divina, toda essa glória da divindade que estava nele, ele a ocultou na natureza humana. Eu gosto de uma frase de Calvino. Calvino diz que a carne era como um véu a esconder a sua majestade divina. Por isso diz que ele a si mesmo se esvaziou. Na minha tradução que eu tenho aqui, que é a fiel, diz que a si mesmo fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ele anulou-se. Sendo Deus, quando ele veio, ele se anulou. Não deixou de o ser, mas anulou-se. A figura divina ficou oculta na forma visível que ele apresentava de homem. E que era homem. Porque a seguir nós vemos que ele se esvaziou tomando a forma de servo. Na verdade, a forma de escravo. A palavra correta é escravo, não é servo. É escravo. O escravo é aquela pessoa que não tem direitos nenhuns. É aquela pessoa que está apenas para servir alguém que é dono dele. E foi nesta forma, nesta natureza, que Cristo veio. Ou melhor, que o Verbo se transformou. E para que não haja dúvidas, quando nós estamos a falar do Verbo, nós estamos a falar da divindade. Quando estamos a falar de Jesus, e já vamos falar a seguir, de Jesus ou o Cristo, nós estamos a falar do ser humano, do Salvador. Isto é complicado, não é? As nossas mentes às vezes não entendem as coisas. Eu digo já, irmão, eu não estou a falar de duas pessoas. Não estou, vou repetir isto para que fique bem claro, não estou a falar de duas pessoas. Estou a falar de uma pessoa com duas naturezas dentro dela, que não se misturam, não se juntam, não se confundem, mas que são uma e a mesma pessoa. Cristo, homem, é Deus 100% e é homem 100%. Isto é preciso que fique muito claro. Porque este tem sido um dos grandes combates da Igreja e foi um dos grandes combates da Igreja nos primeiros séculos. Porque no século IV houve alguém que se levantou numa igreja, em Alexandria, no Egito, um homem chamado Ário, e pôs em causa a divindade de Cristo. Porque Cristo não era Deus. Cristo tinha sido criado. E hoje, infelizmente, temos seguidores dessa doutrina. Hoje há quem nega a divindade de Cristo. Mas se nós negarmos a divindade de Cristo, então já não somos cristãos. Chamem-lhe o que quiserem, embora as pessoas se possam apelidar de cristãos, mas já não são cristãos. Ele tomou a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Portanto, o que é que aconteceu? Significa que ele, o Verbo, agora, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, adicionou à sua natureza divina a natureza humana. Por isso, no concílio de Niceia, em 325, exatamente por causa desta doutrina de Ário, eles formalizaram que a substância é a mesma. Jesus é Deus e é homem. Uma pessoa com duas naturezas, divina e humana. Porquê a natureza humana? Porque aquilo que o Verbo veio fazer foi substituir o homem, levar o pecado do homem, e para isso ele tinha que ser homem. Então esta é uma humilhação tremenda. Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. João diz no capítulo 1 que nada do que foi criado se fez sem ser através de Cristo. Significa que Cristo assumiu a forma de uma criatura que ele próprio fez. Significa que o Verbo se limitou fisicamente, temporalmente, em tudo, a um ser humano criado por ele. Nós, por vezes, dizemos assim, às vezes, em vez de utilizarmos a palavra de se humilhar, dizemos, aquela pessoa rebaixou-se. É exatamente isso que o Verbo fez. Foi exatamente isso que ele fez. Ele se rebaixou. Ele assumiu a forma de um homem. Viveu como um homem. Nasceu de uma virgem, Maria. Não num palácio, mas numa choupana, num curral. Sem qualquer tipo de riqueza, nem de honra, nem de pompa. A única pompa que houve foi os anjos no céu aparecerem a uns pastores e dizerem-lhes, olhem, vão até Belém, porque lá nasceu o vosso Salvador. É a única pompa. E isto nem sequer pompa se pode chamar. E Jesus viveu uma vida igual a qualquer ser humano. Igualzinha a qualquer ser humano. Até aos 30 anos nós não sabemos nada daquilo que aconteceu com Jesus. Rigorosamente nada, exceto em Lucas. Quando ele tem uma passagem em que diz que aos 12 anos Jesus ia ensinar os mestres da lei. Aí já havia qualquer coisa de diferente. Mas nada mais é dito. E nós só tomamos conhecimento deste Jesus, deste Deus homem, a partir dos seus 30 anos, mais ou menos. Ou seja, só conseguimos acompanhá-lo nos 13 últimos anos, através dos Evangelhos. E nós, como somos muito curiosos, para não dizer que somos muito bisbilhoteiros, gostávamos de saber, mas o que é que aconteceu? Como é que Jesus viveu? O que é que houve? O que é que não houve? Por isso às vezes aparecem tantas histórias fantasiosas, principalmente por alturas de Natal e de Páscoa, bem, aparecem as coisas mais ridículas possíveis e imaginárias acerca de Cristo. E infelizmente há pessoas que embarcam nessas histórias. Mas o único relato que nós temos da história de Cristo é este. E tudo o que vai além disto é pura especulação. Olha, como gostam agora muito de utilizar esta expressão, fake news. A verdade está aqui. Então ele humilhou-se a si mesmo, diz assim no versículo 8, que vamos continuar. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. É incrível. O Verbo se humilhou, assumindo uma forma humana. E agora, em forma de homem, sendo homem, 100% homem, humilha-se outra vez. Nós não temos outro exemplo como este. Há pessoas que querem ser famosas de um dia para o outro. Querem ter glória de um dia para o outro, mas não querem a primeira parte. Aquela que o próprio Deus fez, aquela que o Verbo fez, porque ele começou a descer uma escada.
Ele foi até ao mais profundo. Ele desceu na sua humildade. E como homem, ele humilhou-se a si mesmo e diz que foi obediente até à morte. E vamos parar aqui. Foi obediente até à morte. Eu disse-lhe há pouco que ele tomou a forma de servo, ou seja, a forma de escravo. Um escravo não tem vontade própria. Um escravo faz aquilo que é da vontade de outro. Um escravo se aniquila completamente, nem sequer tem identidade. Foi isso exatamente que Jesus fez. Um dia os discípulos encontraram-no de uma forma solitária e disseram: mestre, nós temos que ir buscar comer. E Jesus lhe respondeu: eu tenho uma comida para comer que é fazer a vontade de Deus. Humildade, escravo. Ele não estava cá para fazer a vontade dele, ele estava para fazer a vontade do Pai. Por isso, quando nós lemos Isaías 53 e vemos o que é que lá está escrito acerca de Jesus, acerca deste Jesus que nós estamos aqui a falar, do Verbo encarnado, do Verbo feito homem, nós vemos as palavras mais incríveis, de que ele foi o mais desprezado, que ele foi considerado como nada, ele foi rejeitado, ele foi ferido de Deus, enfim, tudo palavras terríveis acerca daquilo que a pessoa de Cristo, neste mundo, foi por sua causa e por minha causa. E diz que em toda a sua vida ele foi obediente ao Pai. Para quê? Conforme o pastor Alexandre disse há pouco, para ele vingar a desobediência do primeiro Adão, porque ele é o segundo Adão. Então, a humildade de Cristo venceu o orgulho e a obediência de Cristo venceu a desobediência de Adão. Podemos dizer, o caso está encerrado. Foi para isto que Cristo veio. Foi para isto que Cristo veio. Por isso nós hoje estamos a fazer memória dele. Sabe o que é fazer memória? Memória é lembrar. E Jesus bem sabia que nós somos muito esquecidos. E quando ele institui a primeira ceia, quando ele celebra a última Páscoa e institui a primeira ceia, ele diz: quando vocês tomarem o pão, que é o meu corpo, beberem o vinho, que é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Lembrem-se de mim. Lembrem-se daquilo que eu fiz. E é isso que nós hoje estamos a lembrar. Quem é Jesus Cristo? Porque muitas vezes, irmãos, sejamos sinceros, muitas vezes nós pensamos em Jesus Cristo como um homem. Embora nós sabendo que Ele é Deus, mas no modo como nós lidamos com Ele, como nós temos comunhão com Ele, parece que estamos a falar com um homem normal. Mas Cristo não é um homem normal. Ele se fez homem, é homem, mas Ele é 100% Deus, Ele não deixou de ser Deus. Ele mostrou a sua glória quando quis. O que é diferente de viver permanentemente a mostrar a sua glória. Não é por acaso que quando nós lemos os Evangelhos e vemos que Jesus dizia certas coisas ou fazia certas coisas, o que é que Ele dizia? Não contes a ninguém. Ele fez isto várias vezes. Só no final do caminho é que Ele começou aos seus discípulos a revelar-se cada vez mais quem é que de facto Ele era. E uma vez Ele mostrou mesmo a sua glória, naquilo que nós chamamos do Monte da Transfiguração. Levou Pedro, Tiago e João lá àquele monte e eles ficaram deslumbrados, porque Jesus apareceu na sua glória, na sua majestade divina. Mas a maior parte do tempo que Ele andou neste mundo, aquela glória divina estava oculta na sua carne, no seu ser humano. Ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou.
Ele experimentou as nossas emoções, Ele experimentou os nossos medos, Ele experimentou as nossas falhas, mas nunca falhou. Em tudo Ele foi tentado, mas Ele venceu. E teve esta atitude durante quanto tempo? Durante toda a sua vida terrena, até à morte. Porque Ele diz que foi obediente até à morte. É este Cristo, é este Jesus que nós exaltamos e glorificamos. Agora, para terminar, ouça o seguinte. Eu deixei isto aqui para o final por causa disso. Porque diz que Ele foi obediente até à morte. Paulo podia ter terminado aqui. Muitos estudiosos creem que esta porção da Escritura tem a ver com um hino que se cantava na igreja primitiva. E poderá ter sido exatamente isso. Mas Paulo não termina exatamente aqui. Porque ele diz, e morte de cruz. E aqui está o grande significado da morte de Cristo. Morte de cruz. Irmãos, eu não me quero alongar de maneira nenhuma. E isto é tão difícil, nós, quando expomos a palavra, não nos alongarmos. Isto é um desafio tremendo. Mas deixe-me só dar-lhe uma breve nota histórica do que é que está aqui escrito, morte de cruz. Quando Jesus morreu, foi no Império Romano. E uma das mortes que eles usavam para condenar, para executar os criminosos, era exatamente a morte de cruz. Segundo um dos seus filósofos e políticos, Cícero, esta forma de morte era a mais cruel e terrível. Ele dizia que a um cidadão romano nem deveria ser permitido pensar sequer na cruz, falar na cruz, porque era tão horrível que não dava sequer para conversar. E sabe a quem é que esta morte de cruz era destinada? Era um método bárbaro. Não foram os romanos que o inventaram. Segundo os historiadores dizem, veio dos assírios, que eram um povo altamente cruel, mau. E nós, no Antigo Testamento, vemos isso quando eles atacaram Israel. Eles eram maus e eles inventaram esta forma. Mas os romanos tiveram o prazer de a aprimorar ao longo do seu domínio neste mundo. Era uma morte horrorosa, porque os condenados, aquelas pessoas que eram crucificadas, demoravam dias a morrer muitas vezes, no meio das maiores aflições e das maiores angústias. Não foi o caso de Cristo. Mas sabe a quem é que se destinava esta morte? Já expliquei aqui, criminosos, os mais violentos, principalmente para traidores e principalmente para líderes de revoltas contra o imperador e contra a autoridade romana. Isto mostra-lhe alguma coisa a si? A mim mostra-me. A mim mostra-me o seguinte, é que Cristo, enquanto homem, enquanto Deus, porque nunca podemos dissociar estas duas pessoas da pessoa de Cristo. Está escrito que Deus estava em Cristo. Quando nós lemos isto, nós pensamos o seguinte, se a morte de cruz era para os traidores e era para os líderes de revoltas contra o imperador e contra a autoridade, é esta a morte que Cristo sofre? É exatamente. Sabe porquê? Porque os líderes das revoltas somos nós. Quando o homem pecou contra Deus, revoltou-se contra Deus. Disse, eu não quero que tu sejas o meu Deus. Sai. Eu é que vou ser o Deus de mim próprio. E foi esta morte que Jesus levou. Em Deuteronômio diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Paulo confirma isso na Epístola aos Gálatas. Cristo se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão viesse até nós e a promessa do Espírito viesse até nós.
naquela cruz, quando Jesus foi crucificado, era você, eu, todos nós que estávamos lá, os verdadeiros rebeldes contra Deus, os verdadeiros insubmissos contra Deus, que estávamos lá. Mas Jesus, na cruz, foi feito rebelde no meu lugar, foi feito orgulhoso no meu lugar, e tudo foi cravado naquela cruz, para que eu hoje tenha a liberdade que tenho em Cristo. Este é o significado da morte de cruz. Sabe, a palavra de Deus não precisa de palavras a mais. Também não precisa de palavras a menos. Mas não precisa de flores, como nós costumamos dizer. Então, se Paulo pôs isto aqui, é porque isto era importante. E quanto a mim, o cerne do problema está aqui. A morte que Jesus recebeu foi morte de cruz. Morte de um rebelde. Nunca ele, tendo sido rebelde contra o Pai, ele foi obediente sempre até ao Pai. Sempre até ao final. Sempre, sempre, sempre. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui o seguinte. Eu vejo aqui o Criador dos céus e da terra. Aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. O soberano de todo o universo e de toda a criação. O juiz supremo. O legislador. Que ordenou a sentença de morte a todo aquele que violasse a lei. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu vejo aqui esse legislador e esse juiz que decretou a sentença sair do seu lugar de juiz e vir ao cadafalso, ao lugar do réu, ao lugar do condenado, ao lugar daquele que prevaricou e levar sobre ele próprio, a sua própria justiça. Isto é o significado do cristianismo. Por isso Paulo está a dar este exemplo à igreja de Filipos e nos dá a nós hoje. Humildade é nós desistirmos das nossas coisas em favor dos outros. É nós queremos ser cada vez mais parecidos com este Jesus, que sendo o Verbo, sendo Deus, se fez homem, achado na forma de homem, ainda se fez escravo, e depois de se fazer escravo tem a morte mais horrorosa, mais indecente, mais vergonhosa que nós podemos imaginar. E mais, antes de ir à cruz, foi flagelado selvaticamente. Para aqueles que não são tão sensíveis, se um dia tiver a oportunidade de ver o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, veja. E vai ter ali um vislumbre do que é que foi aquilo que Cristo sofreu na flagelação e na crucificação. Meus irmãos, nós estamos a falar de um assunto muito sério. Nós hoje podemos nos gloriar perfeitamente, nunca em nós, mas em Cristo, por causa daquilo que Ele fez. Nunca nos esquecendo o preço que lhe custou. Nunca esquecendo o sacrifício que lhe custou. Nunca esquecendo isso. Como é que o Deus Todo-Poderoso vai assumir a minha forma, o meu lugar e morrer uma morte horrorosa como Ele morreu? Sofrimento. Enquanto o grupo de louvor sobe aqui em cima, deixe-me terminar com a última parte, que é aquela que eu vou dar o mínimo tempo hoje, que é a parte da exaltação de Cristo. Mas hoje eu quis pôr a tónica no segredo para a glória, no segredo para a exaltação. E veja que em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, o orgulho é sempre condenado por Deus, é sempre derrubado por Deus, e a humildade é sempre exaltada. Sempre, 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 sempre exaltado. Deus detesta a soberba, Deus detesta o orgulho, mas dá graça aos humildes. Jesus, quando se identificou, Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu sou manso e humilde de coração.
Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles possuirão o reino de Deus. Oh, queridos irmãos, qual deverá ser o nosso alvo? Qual deverá ser o nosso objetivo? É este. O mundo crê que o subir é à custa de esforço pessoal, de trapaça, de corrupção, de toda a maldade possível para chegar ao alto. O cristianismo, Jesus Cristo, fala-nos exatamente o oposto. Se queres subir, desce. Porque eu, o Senhor, quando estive neste mundo, não vim para ser servido, mas para ser servo de todos. E por isso, diz no versículo 9, por isso, porquê? Pela humildade, pela obediência de Cristo, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação segue-se ao sofrimento, segue-se ao sacrifício, segue-se a tudo isto que nós lemos aqui hoje e que nós partilhamos hoje aqui. Por isso, Paulo, no capítulo 13, ele diz: o meu objetivo é conhecer mais e mais Cristo. Eu quero prosseguir para esse alvo. E agora, meus irmãos, para finalizar, quando nós lemos que agora Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, que Jesus está sentado à direita do Pai. Sabe quem é esse Jesus que está sentado à direita do Pai? Não me desacompanhe agora. Sabe quem é esse Jesus? Ele veio como o Verbo, encarnou. E agora sabe quem é aquele que está sentado à direita do Pai? É o Deus homem. É o Deus homem. Ele tem um corpo como nós não. Como nós vamos ter com o dele, porque o Deus está glorificado. Quando ele vier, toda a tribo o verá, todo o homem o verá. De um lado ao outro do planeta, toda a gente o verá. Se ele fosse espírito só, mas não, ele é homem. Este Jesus é o 100% Deus. Nunca deixou de ser Deus. E é 100% homem. Por isso Paulo aos Efésios diz que nós estamos sentados à direita do Pai em Cristo Jesus. Porquê? Porque Ele foi o nosso mediador. Ele é o nosso Redentor. E nós hoje vivemos através dele. É este o nosso Deus. É este o Deus dos cristãos. É este o nosso Jesus. O Verbo, a Palavra de Deus. Não é por acaso que Gênesis começa que no princípio criou Deus a terra e os céus e disse a Palavra. E em Apocalipse 19 aparece-nos que Ele, Jesus, Ele é o fiel e verdadeiro e Ele é chamado a Palavra de Deus. Ele é o Verbo, continua a ser o Verbo, mas agora é o homem também. Ele é o Verbo encarnado, como nós lemos ao longo das epístolas de Paulo, ao longo das epístolas dos Evangelhos. É o Verbo encarnado, o Deus feito homem, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é esse Deus. Por isso nós hoje vamos tomar a ceia neste propósito, nesta memória. Quem é Jesus Cristo? Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso substituto. É aquele que fez o sacrifício supremo pela nossa vida, para nos resgatar do poder da morte e das trevas, nos perdoar todo o pecado. Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor, ao qual nós dobramos o nosso joelho, confessamos com a nossa língua que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é curioso, se você for à Bíblia ver, quando diz que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, em Isaías 45, esta mesma palavra é aplicada a Yahvé, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Por isso Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu vou pedir aos irmãos que estão encarregados, por favor, de distribuir os elementos da ceia, para começarem a distribuir o pão e o vinho. Enquanto nós meditamos nisto que acabamos de ouvir,
Nós hoje estamos aqui porque um dia Deus, na sua segunda pessoa, no Filho de Deus, desceu da sua glória, desceu do seu trono e veio até nós, andou como nós, bebeu água como nós, comeu como nós e morreu na cruz por causa de nós. É este Jesus que nós estamos aqui a fazer memória.